Bom dia a todos. Nós hoje temos a honra de ter como palestrante nessas reuniões que nós estamos feitos sobre o Covid, o Adriano Luiz Amirati. O Adriano é graduado aqui na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, em 1997. Fez residência em nefrologia, mestrado e doutorado também aqui na Unifesp. E hoje ele faz parte do grupo de jovens que estão assumindo as responsabilidades, um processo até que nós estamos cuidando, junto com o professor Arthur, um processo de sucessão para garantir a perenização da instituição. E o Adriano é o responsável pela diálise, assim como o Lúcio, o professor adjunto aqui da disciplina de nefrologia, há menos de 2 anos, também está assumindo uma série de funções no grupo de transplante, ou dentro do Hospital do Rim. Ele tem só 43 anos, o Lúcio, não sei como alguém pode ter só 43 anos. O Adriano, você tem quantos anos? 48 anos. Nós somos pessoas bem jovens que estão assumindo responsabilidades aqui para garantir a perenização da Fundação. Então, é um prazer muito grande dar essa oportunidade para o Adriano. Ele trabalha bastante e cuida da unidade de diálise, tanto da diálise peritoneal, responsável técnico pela diálise aqui do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, e que é extremamente dedicado e uma liderança importante aqui no nosso grupo. Obrigado, Adriano. Boa apresentação aí. Obrigado, doutor Medina. Obrigado também à organização aqui dessas reuniões pelo convite. Vamos disponibilizar Obrigado às pessoas que entraram nessa discussão antes, foi muito boa essa discussão inicial. Bom, o que nós vamos hoje, nessa apresentação, abordar, seria dar um panorama da Covid na diálise, fazendo um contraponto entre os dados chineses, né, onde tudo começou, europeus, americanos, brasileiros, também dados aqui do nosso serviço, aqui do Hospital do Rim, né. Bom, a agenda que nós vamos seguir seria essa, né? Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre algumas coisas históricas, o protocolo, sobre protocolos de cuidados de Covid na diálise, dados epidemiológicos, incidência e sua prevalência, comentar um assunto muito importante, que é a mortalidade dos pacientes, que mais chamou a atenção até o momento, a questão de vacina, resposta à vacina, alguns dados que nós temos disponíveis também sobre tratamento, além da vacina, para esses pacientes. No final, como experiência nova, o que a gente pode levar de aprendizado, né? Que é uma coisa importante de uma experiência nova, o que a gente pode levar daqui para frente de modo positivo para melhorar o atendimento dos nossos pacientes. Bom, acho que todo mundo lembra, né, quando tudo começou, essa notícia urgente que saiu que a OMS declarava oficialmente a ocorrência da pandemia mundial de coronavírus, né? E todo mundo que trabalha em diálise ou trabalhou deve, nesse momento, deve sentar e pensar assim, puxa, o que vai acontecer, né? Estou olhando para a minha sala de diálise, imaginar vários pacientes idosos, mais jovens, graves, com várias patologias, que vivem 3 vezes por semana dentro de uma sala, né? Com circulação de outras pessoas. O que vai acontecer, né? Dado que essa pandemia, aparentemente naquele momento, tinha uma transmissão bastante rápida, né? Com essa preocupação, já em março de 2020, conforme os casos iam aumentando no mundo, especialmente no norte da Itália e em Nova York, também em outros lugares, se começou a publicar rapidamente editoriais e diretrizes aconselhando sobre a melhor forma de manter os pacientes em diálise seguros e protegidos da infecção do coronavírus. Uma das primeiras diretrizes que saíram foi do grupo da Itália, publicado no NDT, que abordava recomendações para os profissionais de saúde, né, que tipo de vestimenta utilizar, que tipo de comunicação utilizar, e também informações como se devia cuidar dos pacientes, os protocolos de cuidado dos pacientes, começando pela informação adequada para os pacientes e familiares, intensificar a lavagem das mãos, a medida da temperatura, orientar os pacientes a avisar sintomas precocemente, orientar o distanciamento social, claro, aquelas orientações iniciais de que quando o paciente era suspeito ou confirmado
da infecção do coronavírus, ficar dialisando numa sala isolada, né? Prontamente, a SBN também publicou diretrizes de boa prática da abordagem do coronavírus, tanto na hemodiálise quanto na diálise peritoneal, que nos ajudou bastante também a todas as clínicas do Brasil a começar a estabelecer seus protocolos, né? Então, essa diretriz da SBN, né, do ano passado, 2020, abordava, né, desde o cuidado do paciente antes da clínica, isso é muito importante, essas orientações do paciente antes de chegar na clínica, de comunicar os sintomas, dos cuidados em casa, dos cuidados, eventualmente, contato no transporte, etc., de identificar os sintomas, quais eram os sintomas importantes para desconfiar da suspeita do diagnóstico, e depois toda a abordagem que deveria ser feita, os caminhos que deveriam ser seguidos na medida que esse paciente era suspeito de estar contaminado pelo coronavírus, onde ele deveria dialisar, que tipo de precaução que deveria ser feita, né? Aqui também no nosso serviço, aqui na diálise do Hospital do Rim, também nós fizemos isso, né, um protocolo, desde o começo, e como já foi abordado na discussão, desde o primeiro momento, mesmo antes de ter os casos, nós já tínhamos disponíveis para todos os pacientes a possibilidade de fazer o PCR, para todos os casos suspeitos. Todos os pacientes já receberam máscara N95 e face shield, bem como os funcionários. Até gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a coordenação do Hospital do Rim por ter prontamente disponibilizado esses materiais para o serviço de diálise, que foi essencial para controle da pandemia, né? E como o nosso protocolo é muito semelhante ao protocolo geral, mas sim, quando o paciente era orientado, recebia mensagem de SMS constantemente, era orientado, avisado os sintomas previamente à chegada à clínica. Ao chegar à clínica, o médico avaliava num ambiente separado o paciente. Se o caso era confirmado como suspeito, tinham 3 possibilidades, né? Se ele estava estável, sem urgência dialítica, era coletado o PCR, e dialisava numa sala de isolamento, num horário específico, com um funcionário específico designado para aquela sala. Se ele estava estável do ponto de vista respiratório, mas com urgência dialítica, ele teria que dialisar no mesmo momento, só que num ponto específico, opcional, da sala de diálise, mais distante dos outros pacientes, mais distante possível dos outros pacientes. Também era designado um funcionário específico para aquele paciente. E se o paciente estava instável do ponto de vista clínico, ele era encaminhado para o pronto-socorro do Hospital São Paulo para internação. Outra coisa que vale a pena ressaltar, a importância da SBN na contato com o Ministério para disponibilizar um repasse de recursos diferenciado para as diálises, para cobrir os custos a mais dado desse isolamento necessário com os pacientes em diálise. Foi muito importante para a manutenção desse atendimento, né? Mas o que aconteceu de fato, né? Então, vamos comentar agora um pouquinho dessa discussão de incidência, prevalência, então, número de casos que aconteceram e também a questão de soroprevalência dos pacientes em diálise, né? Começando com dados chineses, na verdade, onde tudo começou. Então, o primeiro artigo foi publicado em 2020, com dados de Wuhan, na China, né, onde ele descreveu uma população de 7 mil pacientes em diálise lá na cidade de Wuhan. Ele observou lá em torno de 2% de incidência de infecção por coronavírus no período de janeiro a março de 2020. O teste era feito, a suspeita era feita ou clínica ou pelo PCR positivo. Lembrar que esses dados tinham que ser olhados com um certo critério, porque, como lá começou a pandemia por lá, muitos casos aconteceram antes mesmo de ter estabelecido algum tipo de protocolo de cuidado. Ou seja, estavam aprendendo, estavam montando os protocolos, entendendo como se comportava a doença, e já estava acontecendo vários casos. A partir do momento aqui que começou a ter um rigor maior de controle e de protocolos no atendimento desses pacientes, né? Outro dado importante foi publicado logo em seguida, foi dado francês, que avaliou uma população de 48 mil pacientes em diálise na França,
né? No período também de 3 meses, houve uma 3% de incidência de coronavírus, Covid positivo. Sendo que o fator de risco naquele momento, nessa amostra de pacientes, para ter a infecção era nos homens, ter diabetes e ser mais frágil, depender de assistência para locomoção. Dado importante, europeu, do registro do DDTA, com vários países que fazem parte desse registro, também no período de janeiro a maio de 2020, uma incidência em torno de 3% dos pacientes acometidos em diálise pelo coronavírus. Chamando a atenção, com valores um pouquinho maiores na Bélgica, naquele momento, né? Na França e na Espanha. Agora, contrapondo com dados americanos, publicados agora em 2021, em maio, uma corte de quase 8 mil pacientes em hemodiálise nos Estados Unidos, no período de fevereiro a junho de 2020, ou seja, 6 meses, houve 5,5% dos pacientes com diagnóstico de coronavírus, né? Sendo que os fatores de risco para o contágio foi, nessa amostra, foi sexo masculino, novamente, e afrodescendência, né? Raça negra. Contrapondo também com dados mundiais, agora publicados em 2021, do registro DOPS, né, onde havia dados de vários países, inclusive o Brasil, né? Primeiro no período de janeiro de 2020 a agosto de 2020, ou seja, em torno de 5 meses de segmento, né? Chamava atenção na Reino Unido, 11% de casos observados, Bélgica, 10%, Espanha, 4%, aqui o Brasil aparece com 4% também, né? Já no outro período, de setembro de 2020 a janeiro de 2021, chamava atenção ainda um grande número de casos no Reino Unido, talvez também porque lá testa bastante também, como já foi comentado aqui, né? Espanha, França. E também aparecendo em destaque nesse segundo período os Estados Unidos, tá certo? Agora, dados nacionais, baseados nesse estudo publicado pelo Dr. Ricardo Cesso e pelo Dr. Josemir, que avaliaram, tanto na população geral do Brasil, quanto nos pacientes em diálise, o número de casos, de fevereiro de 2020 a junho de 2020, baseado no número de pessoas expostas, né? Então, nesse momento, no Brasil, havia 66 casos para cada 10 mil pessoas expostas. E na diálise, um número 5 vezes maior, né? 340 casos para 10 mil expostos, em torno de 3% também, né? Então, um número 5 vezes maior do que da população geral brasileira naquele momento. Dados aqui da diálise do Hospital do Rim, agora de março de 2020 até junho, até esse mês de 2021, então temos todo esse período aí da pandemia, né? Nós, em média, temos em hemodiálise, vou falar primeiro da hemodiálise, 214 pacientes, em média, no serviço. Nós realizamos 133 PCRs, ou seja, 133 pacientes foram considerados suspeitos para coronavírus, né? Desse número, 39 pacientes deram PCR positivo, que em 6 meses correspondeu a 18% da população. Ou seja, em 6 meses nós tivemos 18% dos pacientes em diálise com diagnóstico confirmado pelo coronavírus. Dos casos suspeitos, o diagnóstico foi feito em 1/3 desses pacientes. Olhando um pouquinho melhor esses dados aqui do serviço, né? Esse 2020 e aqui 2021, em termos de incidência mensal, né? Sendo que a incidência mensal máxima que nós tivemos foi junho de 2020, foram 3,5% dos pacientes, né, com diagnóstico novo. E também agora, em fevereiro de 2021, também uma incidência um pouquinho maior. Sendo que em 4 meses, para até igualar com os dados que eu já falei antes dos estudos, uma incidência em torno de 5% também em 4 meses. Tá?
E como observado aqui também, como claramente duas ondas, né? Com aquele período de novembro, dezembro e comecinho de janeiro com menos casos, né? Em relação à diálise peritoneal aqui do serviço, né? Também dados de março de 2020 a junho de 2021, nós temos em média em diálise peritoneal aqui no serviço em torno de 150 pacientes. Nós realizamos PCR aqui no serviço de 11 pacientes e em 6 meses foi 6 pacientes positivos, 4% da população, né? Chama atenção, claro que a exposição desses pacientes é muito diferente da exposição dos pacientes em hemodiálise, né? Aqui nós juntamos todos os dados em número de pacientes, né, só para mostrar a curva, né, as ondas, né, tanto de hemodiálise como de diálise peritoneal aqui no serviço, aqui em número de pacientes que tiveram o diagnóstico mês a mês, de março até junho, março de 2020 até junho de 2021, sendo que os meses que nós tivemos mais pacientes foi junho e março, com aquele período, final de ano, uma redução bastante importante do número de casos. Aqui está destacado onde iniciou a vacinação desses pacientes. E queria fazer uma observação específica da diálise peritoneal, né, já que, como sabido, é uma terapia dialítica ambulatorial, né, quando o paciente realiza em casa, então a exposição é muito diferente em relação à hemodiálise, né? O que tem na literatura sobre a diálise peritoneal especificamente, né? Bom, tem esse artigo publicado agora em janeiro de 2021, um artigo chinês, que avaliou 800 pacientes em diálise peritoneal na China, no período de janeiro de 2020 a abril de 2020. E por esse artigo, esses dados, foi observado que a incidência da infecção pelo Covid-19 era semelhante à da população geral naquela cidade. Então, os autores concluíram, por esses dados, que, aparentemente, a população em diálise peritoneal não teria um risco maior de contaminação pelo Covid-19 do que a população geral, né? Outra coisa, nesse tema da diálise peritoneal e Covid, aparentemente se discute algumas vantagens da diálise peritoneal em relação à hemodiálise em relação à contaminação pelo Covid-19. Uma delas é que, claro, o paciente com diálise peritoneal ele tem a disponibilidade de ir para outro local, viajar e fazer essa diálise em outro local, às vezes mais distante, mais isolado, o que o paciente em hemodiálise às vezes não tem essa oportunidade. O contato com outras pessoas é muito menor, circulação é menor. Também outra coisa importante é que o staff envolvido na diálise peritoneal é muito menor do que o staff envolvido médico e enfermagem do que no pacientes em hemodiálise. Existiria algumas vantagens, entre aspas, clínicas do paciente em diálise peritoneal, que seria uma tendência a uma maior estabilidade hemodinâmica, já que a remoção de fluidos é mais homogênea, é mais diária, e também teria uma maior estabilidade respiratória, né, já que a remoção de fluidos na diálise peritoneal é mais homogênea do que a remoção de fluidos intermitente do paciente em hemodiálise. Uma consideração especial que tem que ser feita na população de diálise peritoneal é que os trabalhos mostram que naqueles pacientes em diálise peritoneal contaminados pelo coronavírus, há evidência da presença do vírus no efluente da diálise peritoneal, né, no líquido efluente. Então, é preciso tomar cuidado, né, no manuseio desse material, porque é um material potencialmente que pode contaminar outras pessoas que manuseiam o material. Bom, agora comentar um pouquinho de soroprevalência, né, nessa população em diálise. Dados publicados agora em 2020, diferentes dados americanos, que fizeram soroprevalência na população em diálise americana em julho de 2020. Então, uma amostra de 28 mil pacientes em hemodiálise naquele país, sendo que o teste que foi utilizado tinha uma sensibilidade de 100% e uma especificidade alta também de 99%. E a soroprevalência naquele país, nesses pacientes, foi de 8%. Né? Um pouquinho semelhante à soroprevalência da população geral americana. Chama atenção, até na discussão de nível social, etc.,
a questão toda que a sobreprevalência for maior em populações específicas, como, por exemplo, afrodescendentes e hispânicas, e bem menor na população caucasiana. Isso até foi motivo, até saiu na imprensa, essa discussão desses dados nesse momento. Outro dado que nós temos de sobreprevalência em hemodiálise, dados do Reino Unido, que avaliou 350 pacientes em hemodiálise, sendo que desse grupo, 20% eram pacientes que tinham diagnóstico confirmado pelo PCR. Desses pacientes com diagnóstico confirmado, obviamente, 97% tinham anticorpo presente. 11% dos pacientes tinham sintomas gripais, mas PCR negativo. Chamava a atenção que esses pacientes, 19% tinham presença de anticorpo. E naqueles pacientes que não tinham sintomas nenhum, e portanto não fizeram PCR, nem nenhum diagnóstico, 19% dos pacientes também tinham anticorpo presente. Ou seja, em torno de 19% dos pacientes em diálise tiveram contato em algum momento com o coronavírus, mas eram sintomáticos e não estavam isolados. Né? Não estavam isolados porque o diagnóstico não tinha sido feito. Né? É uma discussão interessante isso também. Né? Pacientes assintomáticos. Dados chineses sobre soroprevalência, publicados no American Journal em outubro de 2020, uma amostra também em Wuhan, na China, com 1.000 pacientes assintomáticos em diálise, que não tinham nenhuma evidência clínica de coronavírus, em torno também de 20% dos pacientes tinham a presença de anticorpo positivo. Também mostrando que eram pacientes que tiveram contato em algum momento com o vírus e que não estavam isolados dos outros pacientes. Né? Esses dados referentes a dezembro de 2019 até março de 2020. Aqui no serviço também os pacientes foram submetidos a um teste sorológico no ano passado. Né? Foram coletados de 288 pacientes, a maioria de hemodiálise aqui do serviço, sendo que o GG positivo veio em torno de 9,7% dos pacientes. E cerca de 5% dos pacientes eram pacientes que vieram com anticorpo positivo, o coronavírus, mas que eram assintomáticos, que não tinham nenhum sintoma também de nenhum sintoma respiratório, nem realizaram o PCR para o diagnóstico. Bom, então chama a atenção os números, agora vamos ver o que aconteceu com os pacientes, a questão de mortalidade desses pacientes, o desfecho desses pacientes, né? Bom, dados europeus desse banco de dados era CODA, né, que é um banco de dados sobre Covid-19 dos pacientes renais europeus, né, que mostrou que a probabilidade de morte em 28 dias após a contaminação pelo coronavírus era de 25% nessa amostra. Sendo que os fatores de risco para a maior mortalidade eram, como era de se esperar, idade mais avançada e fragilidade. Então, os pacientes que mais morreram foram os pacientes mais idosos e mais frágeis. Dados também da União Europeia, agora baseado no registro do EBTA, que no ano passado comparou uma coorte de 4.000 pacientes em diálise com diagnóstico confirmado por Covid contra controles de pacientes em diálise sem a contaminação pelo coronavírus. E chama a atenção que, enquanto a mortalidade dos pacientes sem infecção nesse período de 28 dias foi de 1%, a mortalidade dos pacientes com Covid foi de 20%, ou seja, uma mortalidade 20 vezes maior dos pacientes contaminados pelo coronavírus. Dados americanos, pelo esse estudo que eu já mostrei anteriormente, que avaliou ano passado em torno de 8.000 pacientes em hemodiálise nos Estados Unidos, também uma taxa de mortalidade em torno de 25%. Sendo que os preditores para maior mortalidade foi idade avançada, presença de insuficiência cardíaca, presença de doença vascular periférica e dependência para transporte e, consequentemente, fragilidade. Dados nacionais, do mesmo artigo que eu já comentei antes, do professor Josemir e do Ricardo Sesso, mostrando uma fatalidade, uma letalidade em torno de 27% dos pacientes em hemodiálise
enquanto naquele momento a mortalidade no Brasil é em torno de 3%. Aqui no nosso serviço, dados também de março a junho de 2021, houve 12 óbitos na hemodiálise, o que dá uma letalidade de 30% e uma mortalidade, ou seja, considerando a população total de pacientes em hemodiálise, de 5%. Na diálise peritoneal, houve 2 óbitos, uma letalidade semelhante da hemodiálise, uma mortalidade menor, né, de 1%. Bom, e o que nós temos sobre vacinas, tratamentos, resposta à vacina, todos esses dados até o momento. Bom, primeiro, antes de vacina, comentar como que é a soroconversão dos pacientes em hemodiálise após a contaminação pelo coronavírus, pré-vacina, né? Então, esse estudo americano, publicado em maio agora de 2021, avaliou 2.000 pacientes em hemodiálise que tiveram diagnóstico confirmado pelo coronavírus. A soroconversão desses pacientes após a infecção foi de 93%, sendo que a maioria dos pacientes tinha um título de anticorpo alto. Só que o que se observou que em 6 meses de segmento houve uma queda significante do nível de anticorpos desses pacientes. Então, apesar dos pacientes terem se convertido, ter título alto, esse título vai caindo ao longo do tempo, de forma significativa, antes da vacina. Agora, dados sobre soroconversão, resposta de anticorpo após a vacina, né? Esse estudo, publicado agora em maio de 2021, estudo feito na Áustria, que comparou 80 pacientes em hemodiálise contra um grupo controle de 80 pacientes com função renal normal, e avaliou o título de anticorpos após 21 dias após a segunda dose da vacina da Pfizer. O que se observou foi que os pacientes em diálise tinham uma resposta significantemente menor à vacina do que os pacientes com grupo controle. Dados de Israel, publicado em abril de 2021, também comparou 56 pacientes em hemodiálise contra 95 pessoas, trabalhadores da área de saúde, sem doença renal. Esses 2 grupos receberam as 2 doses da vacina da Pfizer. E o que se observou que os pacientes em hemodiálise comparados com o grupo controle, uma porcentagem menor de resposta à vacina e um título menor de anticorpos após a vacinação. Os fatores associados a essa menor resposta foi a idade, então, a idade mais avançada, menor resposta à vacina, e como fator protetor, ou seja, como fator positivo para a resposta à vacina, é ter linfócitos mais altos, obviamente. Então, ter número de linfócitos mais altos significou ter melhor resposta à vacina. Dados franceses, também publicados agora nesse mês, em junho de 2021, comparou 78 pacientes em hemodiálise, 74 pacientes em transplante, contra o grupo controle, sob o título de anticorpos, após as 2 doses da vacina da Pfizer. E a resposta em 14 dias, 28 dias, 36 dias e 58 dias. O que se observou foi que os pacientes em hemodiálise tinham uma resposta à vacinação menor do que a população controle, mas superior aos pacientes transplantados. Sendo que os fatores relacionados a uma menor resposta humoral à vacinação dos pacientes em hemodiálise foram uma idade mais avançada, ter albumina mais baixa, ter uma baixa KTV, ou seja, estar dialisando pior, e não ter respondido à vacinação da hepatite B. São os fatores de risco para não responder, ou responder pior à vacinação. Nesse dado também agora, de maio de 2021, dado americano, que comparou uma coorte de 1.000 pacientes em hemodiálise que não tinham anticorpo pré-vacina, contra 490 pacientes em hemodiálise que já tinham anticorpo pré-vacinação.
E houve a primeira análise feita foi taxa de resposta à vacinação. No caso aqui, os pacientes receberam vários tipos de vacina. Então, a maioria recebeu vacina da Moderna, a segunda parte da Pfizer e uma pequena porcentagem a vacina da Johnson & Johnson. O que se observou, como era de se esperar, é que os pacientes que tinham anticorpos pré-vacinação tiveram uma taxa de resposta à vacina maior do que os pacientes que não tinham anticorpos pré-vacinação. Houve uma outra análise, uma subanálise de 600 pacientes que receberam a vacinação completa, toda a vacina completa, né? E a taxa de não resposta à vacinação geral foi de 4%, e de uma resposta fraca foi de 14%. Nesses pacientes que receberam a dose completa, todo o tratamento completo. Chama atenção, na verdade, isso foi uma carta do editor, na verdade, desse artigo, né, desses dados, chama atenção aqui que ele, no suplemento, ele coloca a resposta à vacinação de acordo com o tipo de vacina, né? Então, quando os pacientes que utilizaram a vacina da Moderna, 3% desses pacientes não responderam, não tiveram nenhuma resposta à vacinação, nenhuma formação de anticorpo. Da Pfizer, 10%, e chamou a atenção aqui, não há muita explicação no artigo, porque é uma carta do editor, né? 83 pacientes que receberam a vacina da Johnson & Johnson não tiveram evidência de uma resposta de anticorpos em 14 dias. Temos que considerar também que eram só 18 pacientes também. Mas chama atenção essa diferença entre a resposta em 14 dias, entre a formação de anticorpo em 14 dias. Aqui no Hospital do Rim também, o Hospital do Rim está em andamento um estudo, né, prospectivo, né, para avaliar o impacto, a segurança, a tolerância da vacina Coronavac em receptores de transplante renal e pacientes também em diálise crônica aqui do serviço. Um estudo do Hospital do Rim junto com o estudo do Butantan. E sendo que 200 pacientes em diálise aqui do serviço receberam o Coronavac, através dessa iniciativa aqui do Hospital do Rim. Os pacientes que não receberam o Coronavac são os pacientes que vacinaram na UBS pelo critério da idade. Sendo que dos pacientes que receberam o Coronavac daqui da diálise, após a primeira dose, 45% dos pacientes apresentaram a formação de anticorpos. Essa semana, os pacientes estão coletando os anticorpos após 28 dias após a segunda dose. Então, não vão ter dados sobre a segunda dose, porque estão coletando essa semana após a segunda dose. Então, a resposta à primeira dose aqui no serviço foi em torno de 45% dos pacientes que receberam a Coronavac. Vou falar um pouquinho de alguma coisa sobre tratamento além da vacina, né? Outras coisas que estão sendo discutidas, né? Bom, uma coisa que achei interessante é a questão toda dessa discussão sobre hemodiálise, anemia e coronavírus, né? Covid. Bom, nesse estudo publicado em 2020, houve a descrição de que os pacientes em diálise que internam pelo coronavírus tem uma alta taxa de uma anemia severa, né? Interessante que nesses pacientes o nível maior do dímero D está associado com mais anemia, talvez mostrando uma atividade inflamatória mais importante. Um comentário importante é que esses pacientes, em parte, têm mais anemia, porque a resposta à eritropoetina nesses pacientes acaba sendo menor na vigência da infecção pelo coronavírus. E nós também tem que tomar cuidado pelo aumento do risco trombótico desses pacientes. Como nós sabemos, né, é bastante clássico, que os pacientes infectados pelo coronavírus têm um risco trombótico muito acentuado. Então, há dúvida se o uso da eritropoetina nesses pacientes, poderia aumentar esse efeito trombótico. A recomendação que esse artigo faz é que, naqueles pacientes em hemodiálise que estão utilizando a eritropoetina e que estão infectados pelo coronavírus, eles mantiveram a medicação, só que reduziram a meta de hemoglobina, ou seja, deixaram a hemoglobina mais baixa, justamente para mitigar o risco trombótico nesses pacientes. Esse estudo de 2020, né, em outubro, foi um estudo francês, um estudo retrospectivo com 250 pacientes em hemodiálise,
com Covid positivo que internaram por essa infecção. E eles analisaram os tratamentos que esses pacientes receberam durante essa internação. Os tratamentos que não tiveram impacto sobre a mortalidade foram a hidroxicloroquina, não teve nenhum impacto sobre a mortalidade, o uso de macrolídeos não teve impacto sobre a mortalidade desses pacientes, nem a cefalosporina. Aqui está errado, né? O tratamento que teve impacto foi o uso anterior de ECA ou BRA nesses pacientes, ou seja, os pacientes que utilizavam IECA ou BRA pré-infecção tiveram benefício de uma menor mortalidade do que os pacientes que não utilizavam. Tá? Lembrando que foi um estudo retrospectivo com 250 pacientes. Tem se discutido atualmente a questão de outras opções de tratamento, como, por exemplo, o Remdesivir, né, esse antirretroviral, né, que os primeiros ensaios clínicos na população geral mostrariam um certo benefício, um potencial benefício terapêutico, especialmente na redução do tempo de hospitalização na população geral contaminada. Isso pode ser aplicado na hemodiálise? A complicação é que a maioria dos trials que estão em andamento, ou que fizeram análise dessa medicação nos pacientes com Covid positivo, o cutoff de função renal era um clearance até 30, ou seja, não havia pacientes em hemodiálise. E houve essa exclusão dos pacientes com uma disfunção renal mais importante, porque a preocupação é a seguinte: essa medicação ela tem uma solubilidade limitada em água, então, para ser aplicada, ela precisa de um veículo. E poder ter um potencial risco de acúmulo desse veículo devido à disfunção renal, podendo levar a uma disfunção hepática. Então, a preocupação é que o veículo pudesse acumular nos pacientes com insuficiência renal avançada, podendo dar danos hepáticos ou outros danos ao paciente. Entretanto, nesse estudo, agora publicado há 2 semanas, um estudo com 50 pacientes em hemodiálise, com infecção pelo coronavírus, que receberam 100 miligramas do Remdesivir 4 horas antes da sessão de hemodiálise. Os dados desse estudo mostraram que não houve ocorrência de alterações significativas nos testes de função hepática, houve uma redução do PCR comparado pós-medicação com pré-medicação, porque isso não houve grupo controle, na verdade era o paciente contra ele mesmo. Então, pós-medicação, os pacientes que receberam Remdesivir tinham um PCR menor. 68% dos pacientes que receberam a medicação tiveram melhora da necessidade de oxigênio. E houve uma redução da duração de hospitalização, em torno de 5 dias, quando se iniciou a medicação precocemente, quando comparado quando se iniciou a medicação mais tardiamente. Então, aparentemente, por esse estudo, haveria uma segurança e um certo benefício dessa medicação em hemodiálise. Nós temos que lembrar que foi um estudo com poucos pacientes, observacional, que não houve grupo controle. Talvez a gente necessite de estudos mais robustos para ter essa conclusão. Bom, e todo mundo, acho que semana passada, viu esse artigo, né, publicado no New England, do benefício da terceira dose da vacina em pacientes com transplante de órgãos sólidos, aumentando bastante o título de anticorpos. Será que esse benefício também acontece na diálise? Eu acho que sim, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é interessante, talvez seja uma população que também vai se beneficiar de uma terceira dose da vacina, né? Quem sabe isso traga maior proteção para esses pacientes também, como trouxe para os pacientes transplantados. Bom, então o que nós vimos foi que a taxa de ocorrência da coronavírus nos pacientes em diálise foi semelhante ao longo do mundo. Há essas diferenças de testagem que implicam no diagnóstico. O que chamou a atenção dos dados nós mostramos é a taxa elevada de mortalidade, realmente uma população de altíssimo risco, né? Então todos os cuidados têm que ser feitos. E aparentemente um dado nós temos até o momento foi que esses pacientes respondem menos à vacinação do que a população geral, né? Então, esse é o cenário que nós temos até o momento. E como toda experiência, a gente tem que sempre tentar pegar algo positivo, né? Então, a gente em diálise sempre se preocupou com metas, com indicadores, né?
KTV, fósforo, reuso, etc. Temos que continuar se preocupando com isso, mas também temos que voltar a atenção daqui para frente a coisas simples, né? Que é a comunicação com o paciente, lavagem das mãos, triagem precoce. Para quê? Para mitigar esses quadros infecciosos que causam tanto impacto nesses pacientes. Quer dizer, voltar para coisas simples, né? Sem abandonar as coisas específicas. Né? Eu acho que esse é um aprendizado bastante importante para nós daqui para frente. Ok? Obrigado.